Oi, quinto ano, tudo bem? Vamos para a nossa aula de História da semana 17. Nós estamos trabalhando com a apostila AP, certo? Você já tem aí. E a gente já começou esse capítulo a semana passada e retrasada. E a gente estava conversando sobre a influência dos portugueses aqui quando eles chegaram no Brasil. Que eles trouxeram várias mudanças culturais, né? A gente vai continuar aí nesse caminho e hoje nós vamos conversar sobre a influência dos africanos. Você já sabe que os africanos vieram escravizados para o Brasil, né? Então eles vieram lá da África de maneira involuntária, ou seja, eles não queriam vir. Eles foram vendidos, né, para os mercadores e vieram aqui para trabalhar de maneira escrava. O que eu quero que você saiba antes da gente entrar no mérito aí da escravidão é que esses africanos, para eles, a família é muito, muito, muito importante. O seguinte, se você quer conhecer realmente alguém, tem que conhecer a família. Porque a família, né, influencia a maneira como essa pessoa vive. Então, para você conhecer alguém, você tem que conhecer a família. Era tão arraigado isso da família que chegava num ponto de, assim, alguém cometeu um crime, a família toda era responsabilizada. Porque a família é um corpo todo. Então, se alguém errou, todos falharam. É uma cultura diferente, né? Em algumas regiões da África, seguem a linhagem da mãe. O pai não tem muito papel, assim, na linhagem, né? E em outras regiões da África, seguem a linhagem do pai, né? A família, os descendentes da mãe também não tem muita importância. É bem diferente da gente, né? O que é importante você saber, eu coloquei aí nesse mapa, é a divisão religiosa da África. Mas o que você está falando de religião, Pro, na aula de história? Porque a religião influencia muito na vida das pessoas. O norte da África é basicamente árabe, né? Eles têm o islamismo como religião, que é uma religião muito tradicional, com muitas regras. Existem coisas que eles de fato não podem fazer. O islamismo pune as pessoas que cometem crimes. Por exemplo, se você roubou, de repente as suas mãos podem ser cortadas. É uma coisa bem arcaica. Naquela época, mais ainda, né? Hoje já se modificou bastante coisa, mas naquela época era olho por olho, dente por dente. Se você fez, você tem que pagar. Então, essa parte do norte da África é muito árabe, ela é muito islâmica. Você tem aí no meio da África alguma coisa hindu, né? Da Índia. Eles seguiam muito a religião hindu, que acredita em reencarnação, que preserva os animais. Já são conceitos bem diferentes do Islã. E embaixo você tem boa parte cristã, né? Que a gente já sabe que a Igreja Católica influencia muito nas decisões políticas dessa época, né? Então eles seguiam muito a religião católica. E várias religiões nativas, o candomblé, a umbanda, né, são descendentes dessas religiões aí nativas da África. É importante você ter um aspecto religioso da África para você entender um pouco os costumes. Aqui no Brasil, por exemplo, essas religiões, essas culturas diferentes africanas influenciaram em muitas coisas. A capoeira veio de lá, o samba, né, a congada, alguns alimentos como a pamonha, acarajé, leite de coco. Muita coisa que a gente vive hoje vem dessa herança dos africanos. É por isso que a gente estuda história, para a gente entender o que aconteceu no passado que a gente está ou sofrendo as consequências ou aproveitando hoje em dia, tá? Você vai ler aí na página 57 esse trecho que fala um pouquinho de algumas crianças da África, né? Qual era o costume, como que eles viviam, e vai responder as perguntinhas 1 e 2, ok? Na página 58 a gente vai conversar um pouco sobre o modo de vida, né? Sobre a organização social da África. Por que a gente está estudando isso? Para entender o que isso influenciou aqui no Brasil, quando eles vieram, quando os escravos chegaram aqui. Existiam grupos de africanos que eram nômades. Você já aprendeu um pouco sobre os nômades. São famílias que se juntam e não se fixam em um território só. Eles vão em busca das melhores regiões para caça, das melhores regiões para pesca, da água limpa, né? Às vezes um rio, na época de seca, desaparece, eles se mudam para outro lugar. Ainda existem aldeias nômades no mundo, são muito, muito raras, mas naquela época eram bem abundantes. Tinham muitas comunidades nômades, principalmente na África, né, que tem uma parte de deserto muito grande. Também existiam pequenas aldeias
Por exemplo, os nômades chegaram numa região e ali gostaram, ali ficaram. Então, eles se estabeleciam e eram aldeias pequenas. Todos se ajudavam, todos faziam as funções em comum. Eram aldeias pequenas que sem um chefe, sem um líder, mas que se organizavam. E existiam muitos reinos, e aí sim, eram os poderosos africanos, inclusive esses mesmos poderosos que vendiam os escravos, né? Existiam muitos reinos e impérios na África. Eram pequenas comunidades onde alguém se elegia como o dono, como proprietário e cuidava daquele clã ali, vendendo escravos e pegando impostos e se aproveitando. Então eram essas as organizações sociais da África, de onde vieram os escravos, né? A maioria deles saiu desses reinos que foram vendidos aqui, e aí as famílias foram separadas. Pensa assim, as famílias eram muito importantes, mas aí eram vendidos, algumas pessoas eram vendidas para mudar dali, as famílias eram dizimadas, né? Porque geralmente era o chefe. Eram poucas mulheres escravas, existiam, mas a grande maioria eram os homens, os chefes de família, que saíam de lá vendidos e vinham para cá. E aqui, no começo, quando começou essa escravidão, eles não queriam que esses escravos formassem famílias, porque ia dar mais despesa, mais trabalho. Mas aí eles começaram a fugir muito, porque para eles a família é muito importante, eles não conseguiam viver sem uma família. Então, passado o tempo, eles começaram a ver que era melhor que aquele escravo formasse uma nova família, que ele fugia menos. Então, sempre o dinheiro mandando. Você vai olhar aí atentamente as construções da cidade do Benin e vai responder. O que você consegue afirmar sobre essa cidade com essa imagem? Você vai olhar aí que são cidades grandes, né? Diferente das pequenas aldeias e dos nômades. Você vai olhar aí que existia uma organização, existia um padrão. Dá uma analisada nessa foto e responde, tá bom? E todos os povos africanos viviam em cidades parecidas com o Benin? Acabei de te explicar. Página 59, a gente vai conversar um pouquinho sobre as construções africanas. Na África existiam vários tipos de construções. A Europa é bem pertinho ali da África, né? Se você olhar no mapa mundi, eles estão bem ligados, né? O sul da Europa já é o norte da África. Então existia uma influência. Então algumas casas tinham pátio, terraço, paredes de pedra, por influência, né, dos europeus. A maioria das casas era feita de madeira, pedra, barro, as coisas da natureza. O pau a pique, que muitas construções brasileiras foram feitas de pau a pique, são de influência africana, né? Que as paredes são feitas de madeira e preenchidas com barro, a gente já estudou isso. E o adobe. Adobe é muito bonito, inclusive tem até uma nova... a arquitetura está até voltando com os tijolos de adobe, porque eles são naturais e menos impactantes na natureza. São tijolos feitos de lama, terra, água e grama. Faz-se uma mistura para montar os tijolos, né? As construções de adobe são lindíssimas. As cidades feitas de adobe, todas no norte da África, principalmente no Marrocos, são incríveis. Eu coloquei uma foto aí na apostila e na plataforma para você ver. São cidades inteiras construídas de adobe. É muito, muito legal. Essa foto que eu coloquei é uma mesquita. Mesquita é a igreja do Islã, que é muito legal. A gente pode até fazer uma aula sobre isso depois. Os africanos só construíam casas de pau a pique? Acabei de te explicar. Quais são as principais formas de construções na sua comunidade? Como que as casas são construídas aí? Vê se tem algumas coisas diferentes e tal e explica pra gente. Esta foi a semana 17 de História, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, manda aquele WhatsApp pra Pro, tô à sua disposição, tá bom? Faz com carinho, com capricho, com amor, que eu me apaixono. Beijo, meus amores, até a próxima aula.